companheiros aqui presentes, companheiros de jornada, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesses instantes em que a gente vai desfrutar da felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque, na maior parte das vezes, lá fora, nós não, espíritos imperfeitos como nós somos, não conseguimos a companhia que nós vamos ter nos próximos instantes aqui dentro. Eu gostaria de lembrar a todos, antes de começar qualquer tipo de ensino, o exército de Jesus está aqui. O centro existe há anos. É um pronto-socorro espiritual. Nos socorre sempre que precisamos, não é verdade? Nos socorre porque o exército de Jesus está aqui. Eu queria que você não esquecesse disso durante a palestra, porque a gente vai aprender os ensinos de Jesus, né? A gente vai conversar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Mas não esqueça em nenhum momento em que a espiritualidade está aqui presente, está cuidando de nós. Remédios políticos nos são colocados. Nós a todo instante, a todo momento somos tratados. Nossas necessidades mais íntimas estão sendo assistidas. Precisa apenas que nós, seres encarnados aqui presentes, confiemos nisso, com força, com fé, com convicção. Nossas necessidades mais íntimas são assistidas, aquela que nós sabemos que as temos, que precisamos de muita ajuda, de muito auxílio, e aquela que nós temos e não sabemos que as temos. Essa nós precisamos de mais auxílio ainda. Somos seres necessitados. Somos todos encarnados por necessidade individual. Somos assistidos nesse momento. Então, aceite esse convite de amor nos próximos instantes. Entregue-se a Jesus e dê condições para que os companheiros espirituais tratem de nós com mais facilidade. Não se trave pensando no seu dia a dia nesse momento. Não crie bloqueios para que o mal deixe de existir dentro de você. Ok? Nós estamos sendo, nesse momento, assistidos pelo exército de Jesus. Abra o seu coração, ponha a fisionomia do Mestre Jesus nos seus pensamentos e deixe a espiritualidade do bem presente aqui dentro tratar de nós. Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Quem nos disse isso? Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o modo de pensar e a forma de agir de Jesus. Contém explicações da espiritualidade maior. Se contém explicações da espiritualidade maior, é o modo de pensar e o modo de agir de muitos espíritos em mundos mais confortáveis, aos quais nós estamos entusiasmados para que o nosso futuro seja viver nesses mundos mais confortáveis. Se existe uma necessidade gigantesca dentro de nós, é aprender a amar. Tanto que Jesus é extremamente empenhado em que a gente entenda isso. Aprender a amar é uma necessidade tão grande que Jesus não fala só para que a gente aprenda a amar os amigos. Ele nos convida a expandir a nossa qualificação mental, amar os inimigos. Amar aquele que está próximo de nós é fazer com que dentro de nós tenhamos vibrações emitidas pela qualidade do pensamento quando nós estamos encontrando caminhos ministrados pela nossa individualidade, ou seja, cada um tem a sua forma de encontrar um caminho para pensar melhor no outro.
E eu gostaria de fazer um convite aos senhores para que os senhores prestassem atenção no título: Amai os vossos inimigos. Interessante que Jesus não manda você amar o inimigo do outro, Ele manda você amar o teu inimigo. Aquele inimigo, por que ele é teu? Porque você criou ele dentro de você. Você transformou ele no seu inimigo. Então, do mesmo jeito que nós tivemos a capacidade de colocar um sentimento negativo, por qualquer motivo que seja, ao nosso próximo, cabe a nós reverter o processo. É por isso que Jesus não fala ame aos inimigos dos outros. O título é muito claro. Ele manda amar os vossos inimigos. Ele fala vossos, porque Jesus não tem inimigos, mas nós temos. Espíritos imperfeitos como nós somos, nós conseguimos olhar para o nosso semelhante e transformá-lo em nosso inimigo. Baseado em quê? Baseado em atitudes, baseado em vivências, tanto do passado como situações do presente. Qual é o objetivo maior da encarnação? Eu vou falar de mim, que eu só posso falar de mim. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Esse é o único compromisso reencarnatório. O resto é só exercício para fazer com que isso aconteça. Exercício dos cargos do ser. Eu gosto muito de falar dos exercícios do cargo do ser, né? Cargo do ser. Só um minuto. Que nos treinam e nos mostram o que nós somos. Ser pai, mãe, filho, filha, irmã, esposa, marido, patrão, empregado, vizinho, vizinha, sogro, sogra, enteado, enteada, madrasto, padrasto. Os diversos cargos do ser que nos treinam todo dia a descobrir como somos. E esse, eu digo que é um treino, porque é um treino baseado na minha liberdade de ser. Que tipo de pai que eu sou, que tipo de marido, que tipo de esposa, que tipo de filho, que tipo de mãe, sogra, sogro. E eu descubro nos acontecimentos do dia a dia, nos exercícios do ser, a todo instante, a todo momento, o que eu verdadeiramente estou pensando a respeito do que está acontecendo nos cargos do ser. Como é que eu ajo? Como é que eu me posiciono? E nós temos um agravante muito grande, que é o verniz social. Nós conseguimos rir pelo lado de fora e por dentro nós estamos amargurando, criando os nossos inimigos. Por que Jesus nos coloca diante da proposta? Amai. Porque quando nós estamos amando, o bem, amar, é fazer o bem, praticar o bem mentalmente. É a mente que nos coloca diante de uma proposta futurista mais confortável, o reino dos céus. Há muitas moradas na casa do Pai. Qual é a que eu quero habitar? Eu quero habitar aquela em que a somatória dos pensamentos sejam, na maior parte das vezes, ou todo o tempo, benignos. Então, amar é uma essência para que eu possa amanhã, no meu projeto de futuro, na minha ambição de viver um mundo mais confortável, de viver uma condição mais tranquila. Por que Jesus fala amar? Exatamente por isso, quando eu estou encontrando um caminho, um processo, para que eu possa sentir a outra pessoa com mais conforto, com mais benignidade,
eu começo a vibrar, adquirir eflúvios, vibrações diferenciadas, vibrações que me colocam um padrão de atração de acordo com a minha ação. Quando eu estou no mal, criando os meus inimigos próprios, minhas propriedades negativas, né? Eu passo a vibrar numa condição contrária. E o que acontece nos dois campos? Se eu vibro bem, eu atraio o bem. Se eu vibro mal, eu atraio o mal. E quem administra tudo isso? A minha liberdade de ser. Por isso que Jesus é extremamente claro. É a mesma coisa que dizer para nós: se você não aprender, encontrar um caminho para amar os seus inimigos, dificilmente você vai entrar no reino dos céus, ou dificilmente você vai estar numa das casas de Deus, nosso Pai, nosso Criador, confortavelmente vivendo. Porque viver em zonas umbralinas é desconfortável. Nós já temos conhecimento para isso, não é? A menos aqueles que estão presentes, que ainda estão no princípio, na aquisição de informação, nós temos o conhecimento de que viver em zonas umbralinas é desconfortável. Até porque nós somos moradores de várias regiões do umbral há séculos. É só estudar comportamento épico e a gente vai entender que nós já fomos várias vezes moradores de regiões diferentes do umbral. É só olhar o comportamento social passado e que a gente vai ver que nós cultivamos inamizade, cultivamos incertezas, dúvidas, mentiras, medos, raivas, intolerância. Nós cultivamos um monte de situações que criou-se inimigos. E os inimigos perseveram durante a vida. O que é um inimigo? Para a evolução. Cada vez que eu penso na fisionomia, posso pegar um exemplo? Pode? Cada vez que eu penso na fisionomia, como é seu nome? Melissa. Cada vez que eu penso na fisionomia da Priscila, e nós temos algo mal resolvido dentro de nós, somos inimigos, ou por coisas do passado, ou por coisas atuais. Cada vez que eu penso na fisionomia da Priscila, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu tenho intolerância, eu tenho uma inimiga. Então eu tenho um campo vibratório inadequado para a continuidade da minha evolução. Eu paraliso a minha evolução. Naquele instante em que eu estou vivendo, e cada vez que eu penso na Priscila, cada vez que eu penso na Priscila, eu paro a possibilidade de evolução. Porque quando a mente está no mal, estamos parados na evolução, estacionados na evolução. A mesma coisa se faz verdade. Cada vez que a Priscila pensa na minha fisionomia ou me vê, acontece a mesma coisa com ela. Aí a gente desencarna, vai para o umbral. Por quê? Porque enquanto nós estivermos com pensamentos inadequados sobre o nosso próximo, nós não conseguiríamos continuar o nosso procedimento de evolução. É por isso que é feito os cargos do ser, a família e tudo que nos envolve. É por isso que encontramos pessoas, muitas vezes, que são difíceis, caras para nós. E é exatamente o treino para deixar de ser mal, para tirar de nós a incapacidade de pensar no bem, para tirar de nós os nossos inimigos que nós criamos, porque ninguém tem capacidade de irritar ninguém, de ofender, de humilhar, de ultrajar e conseguir atingir a outra pessoa, a menos que ela permita. Uma pessoa pode tentar fazer qualquer tipo de emissão de pensamento para qualquer um de nós. A gente só é atingido quando nós permitimos.
Quando é que nós permitimos? Quando os nossos pensamentos estão na maldade. E por que eu digo isso assim, com essa facilidade, riquezas e detalhes até? Bom, baseado em tudo, Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, esse novo livro, que são exatamente os combates maldosos que nós fazemos um com o outro. Nós estamos diante de comportamentos em que nós criamos o quê? Nós criamos campos de bloqueio para a nossa própria evolução. E quando eu falo aqui, por que nós sentimos atingidos? É porque nós não entendemos quem verdadeiramente nós somos. O que nós somos? Nós somos o pensamento de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que um dia pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Nós somos criaturas de Deus. Por sermos criaturas de Deus, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo, pode ter outras cores de pele, enfim. Nós somos um produto do pensamento de Deus. Quando eu emito um pensamento negativo com a Priscila, ela automaticamente vai se defender da mesma potência e condições que eu. Por quê? Porque nós viemos do perfeito. Deus pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Somos criaturas, somos ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aqui não tem fracos. A mesma força que eu me direciono para ela é a mesma que ela vai se direcionar para mim ao se sentir atingida. Tem uma narrativa muito legal que André Luiz faz nos seus livros de ensino. Quando nós recebemos pensamentos maldosos, é como flechas que nos atingem por trás. Mas imediatamente nós entendemos de onde vem a origem dessas flechas. São os nossos inimigos. Sem se interferir no nosso livre-arbítrio, onde é que estão os nossos inimigos quando eles estão na espiritualidade e a gente tem a proposta reencarnatória para um parente difícil? A maior parte das vezes é a oportunidade que Deus dá de eu tirar o rancor da Priscila e a Priscila minha. Nós temos uma vida inteira de convivência. A gente vem irmãos. Ela pode vir minha mãe, meu filho dela. É só verificar nos cargos do ser que tem muitas mães, por exemplo, que falam assim: eu gosto do meu filho fulano, mas eu não gosto muito do Betânia. A gente tenta matar isso porque a mãe impulsiona um amor interminável, um sentimento de amor muito maior. A gente pode encontrar isso entre o marido e a mulher. No começo, quando ninguém sabe do defeito do outro, eu te amo. Eu quero viver com você para a vida inteira. Você é tudo de bom na minha vida. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Estou errado? Não. Estou errado? 20, 30 anos depois, você está super conhecedora dos defeitos. Eu não aguento mais viver a vida com você. Está insuportável para mim. Eu quero me separar de você. E o que está acontecendo entre isso e o outro? É exatamente a convivência e a vibração em cada exercício do ser, em cada dia que esses exercícios vão acontecendo. E cada instante que a gente amadurece o inimigo dentro de nós, ele vai se tornando cada vez mais difícil de ser suportado. E aí é por isso que a gente tem os ex. Quando na nossa sociedade existe ex, significa que a gente vai deixar para depois resolver esse problema com esse inimigo ou com essa inimizade. Tanto que tem muitos que ainda falam assim: olha, como é que está seu ex? Isso, nem sei, não quero nem ver. Nem me encontra, eu quero saber debaixo da virada. Estou louca. A filha andou. Aliás, como fala minha filha,
Com essa tecnologia, a filha já não está mais andando, a filha está... E por que a gente tem que começar a prestar atenção exatamente quando a proposta da dificuldade de convivência nos mostra a qualidade de animosidade que existe entre um e o outro? Por que é importante verificar isso? Porque é o nosso aprimoramento. Senão a gente não vai compreender o exército de Jesus aqui presente. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos espíritos debilitados no campo da qualidade do pensamento. Somos espíritos imperfeitos. Mas eles nos ajudam e nos tratam sem restrições. Não tem um espírito que vai falar assim: eu vou dar um passe nessa aqui, nessa eu não vou dar não porque eu não gostei dela. Olha como é a vibração da espiritualidade que envia as nossas vibrações e os nossos pensamentos. Então não existe diferença. Nós não somos separados pela qualidade do pensamento. Nós somos assim como somos, mas Jesus nos pede a todo momento reformulação, reeducação, reavaliação das suas dificuldades de convivência. E por que com o nosso próximo? Porque nós não sabemos amar a Deus ainda. Nós não entendemos a Deus ainda. Infelizmente, nós não entendemos. E quem acha que eu estou errado, eu posso até dar exemplos disso. Nós tratamos Deus nosso Pai, nosso Criador, Criador de nós, Criador de tudo que a gente vê, Criador do universo. Tantas coisas boas para ensinar, tantas coisas boas para nos conduzir, tantas situações para se aproveitar. Hoje já não é mais assim. Mas eu dou exemplo, por exemplo, da minha filha, quando estava mais nova. Pai me dá 10, pai me dá 20, pai me dá 30. Preciso ir no cinema com as amigas, 40, 50. Eu tinha tanta coisa boa para falar, mas é o instante de vivência dela. Nós somos assim para Deus. Pai me dá um carro, Pai me dá minha casa própria. Pai, nós fazemos de Deus egoístas como nós. Pai, dê uma oportunidade de trabalho. Isso é importante. Está entre eu e a Priscila. Senhor, ajuda que escolham a mim e deixa de ser. Nós achamos que Deus é igualzinho a nós nos nossos pensamentos. Você diria assim: é ilegítimo pedir as coisas materiais para Deus? Não. É ilegítimo ficar se motivando uma vida inteira só fazendo isso. É não entender a Deus. E aí o que nós estamos treinando para um dia aprendermos a amar a Deus? Quando nós conseguimos entendê-lo verdadeiramente. Nós temos que amar a ideia dele. Cada um de nós. E aonde nós estamos mediante o universo. Nós somos moradores de uma comunidade chamada comunidade planetária, chamada Terra, mundo de provas e expiações. Nós somos terráqueos. Provas e expiações por quê? Porque o ajuntamento do pensamento dos moradores desse planeta, que somos nós, na maior parte das vezes são pensamentos imperfeitos. O que isso significa a título de conhecimento, de estudo? Que a qualquer momento algo vai dar errado na nossa convivência. O marido vai te olhar com cara feia, você não vai gostar do que ele fez, um tom de voz mais alto, espíritos imperfeitos gritam um com o outro, principalmente quando estão com raiva. Traições de todo tipo, possíveis e imagináveis, espíritos imperfeitos traem todos os tempos, afetivamente, financeiramente, enfim. Uma infinita traição de todos os tipos.
quando nós compreendermos que todos nós somos falhos e que todos nós praticamos erros, isso é natural do nosso momento de evolução, a raiva vai diminuir, o ódio vai diminuir, porque nós não podemos exigir do outro aquilo que nós não temos dentro de nós. Nem Jesus pediu isso para nós. Jesus nunca pediu para a gente amar mais a ninguém do que a nós mesmos primeiro. Tanto que o ensinamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus nunca mandou a gente amar o próximo mais do que nós. Porque você não consegue ser legítimo ou legítima tentando amar o outro. Você até pode falar: eu amo meus filhos, para mim é matar ou morrer pelos meus filhos. Isso é um posicionamento enganoso, errado inclusive. E por que eu diria errado? Porque a partir do momento em que você transforma o seu amor pessoal e vai aprimorando ele, você transforma aquilo que você dá para o outro, porque ninguém dá o que não tem. Por isso que Jesus, qual é o método do Senhor para que eu possa iniciar processos de amor a outra pessoa? Faça o teu próximo. Veja que a conduta de ensino o Evangelho falando com a gente, é Jesus falando com a gente. A conduta de ensino é sempre partir de mim. Então o Senhor pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu posso fazer para amar o meu próximo? É simples, Robson. Só faça para o seu próximo aquilo que você quer que ele faça para você. Você grita, você berra, você insulta, se humilha, se ultraja o próximo, você cria os seus inimigos. Atingido, você vai ser atingido. Atingindo, você vai ser atingido. Por isso, a necessidade de amar os inimigos. E quando você lê o título, você fala assim: pô, isso é utopia. Como é que eu vou amar alguém que não quer nem me ver? É a questão da coisa. Nós estamos aqui, vou voltar, com motivação da reencarnação. Vou falar de mim, que eu só posso falar de mim. Eu tenho que sair daqui melhor do que o dia que eu cheguei aqui. Eu tenho, não é o outro, é eu. Jesus tinha inimigos, não criados por ele, mas tinha, assim, prego numa mão, prego na outra, insultado, humilhado, ofendido, ultrajado, julgado, coroa de espinhos, cuspindo na cara, insultaram, ofenderam de todo tipo, prego numa mão, prego na outra. E eu sempre costumo dizer: Jesus é um homem como eu, é o prego, dói pra caramba, prego nos pés. Em seus últimos momentos ele vira para Deus: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Alguma dúvida? Não sabia mesmo. Mesma coisa que virar para Deus e falar assim: Senhor, perdoa, para mim está tudo certo, perdoa. A gente não consegue suportar um olhar feio. Espíritos imperfeitos olham de maneira feia, muitas vezes. Nós não conseguimos suportar um tom de voz mais forte. Espíritos imperfeitos costumam gritar com as outras pessoas. Qual é a base de ensinamento que eu posso criar dentro de mim para não fazer do meu semelhante, pelos defeitos dele, meus inimigos? E atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Você não tem? Você pode não precisar perdoar? E perdoar que eu me refiro é perdoar minúsculas coisas. De repente você está dirigindo o seu carro lá, você está lá dentro do seu carro, aí vem um cara e entra na sua frente, não deu nem seta nem nada, você breca em cima, aí você não vai xingar, você não vai botar a cara para fora, para gritar,
que isso é feio socialmente, pelo amor de Deus. Isso não se faz mais hoje em dia, mas você mete a mão na buzina e fica. Né? Você mete a mão na buzina e fica. Você nunca erra no trânsito. Uma fechadinha foi o suficiente para te tirar. O que acontece no momento que você entende o erro, não gosta do erro, e o pior, não perdoa o erro, mete a mão na buzina, e muitas vezes dentro de você está xingando, pintando, botando. Criando um inimigo. Muitas vezes o cara fez num trânsito até como o nosso aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. Perdoar as minúsculas coisas. Nesse instante que você fez isso, meteu a mão na buzina, batimento cardíaco se acelera, você está com raiva, circulação sanguínea se altera, o fígado recebe um impacto. Por quê? Você não filtra o outro. O rim, você pode ter uma dorzinha séria no rim. Nós podemos, tanto repetir isso, criar pedra no rim, obstáculos da vida. Você pode acelerar um processo emocional tão grande que você pode começar a ter açúcares. Você pode começar a comer muito e ter gordura no sangue. Por quê? Porque o ódio, a raiva, proíbe a condição de você viver. E aí a gente vai criando nessa repetição destrutiva de criar inimigos, as nossas úlceras, os cânceres. Eu costumo dizer que cada um tem seu câncer particular. Aonde estoura o câncer particular de cada um? Aonde os tecidos que formam aquela região que foi penalizada, ou as nossas enzimas destrutivas não suportam, não resistem, são mais frágeis. Aí sai o câncer particular. Como é que ele é feito? Cada vez que o meu sistema nervoso recebe as minhas ondas magnéticas, porque eu estou odiando, eu estou tendo raiva, eu estou me destruindo, porque eu acabei de criar um inimigo. Acabou de aparecer um cara super difícil, natural, de nós, seres imperfeitos. Está lotado de gente com dificuldades para viver bem, mentalmente falando, comportalmente dizendo. E aí, cada vez que acontece isso, o sistema nervoso recebe o impacto da nossa mente, o espírito, o cérebro registra, acontece o baque destruidor, joga enzimas destrutivas no nosso corpo, e aí essa ação repetitiva vai nos colocando num panorama vibratório negativo e nós vamos nos destruindo. Aí Jesus, calmamente, que não tinha condição de explicar isso, há 2.200 anos, há 2023 anos atrás, Jesus carinhosamente só fala para nós: ame teu próximo, ame teu inimigo, pratique o amor, não se destrua. Hoje nós podemos acrescentar N coisas que a ciência nos permitiu, a espiritualidade trouxe várias instruções. Nós não aprendemos mais o Evangelho como nós ficamos durante muitos séculos. Porque nós estamos, gente, numa escola espiritual. O que é o planeta? O planeta é uma escola para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Escola por quê? Escola como? Nossa, rapidamente nós falamos, quanto tempo tem? Já acabou? Até que hora? Meia-noite? 10 para as 9, desculpa. 20 e 45. Obrigado pela informação. Aqui é uma escola.
Quando veio os 10 mandamentos, foi a primeira vez que esperou-se o amadurecimento, já existíamos encarnados, desencarnados. Aí quando veio os 10 mandamentos, foi a primeira mensagem espiritual, os primeiros ensinos, para direcionar o pensamento. Se nós prestássemos atenção no que precisaria para executar os 10 mandamentos, já seria suficiente para a gente evoluir. Distraídos, ficamos pensando no ídolo. Passado esse tempo, esperou-se a maturidade, 500 anos depois, esperando a maturidade de nós, do nosso planeta, sistema que envolve o nosso planeta, administrado por Jesus, nosso Mestre. Vem Jesus pessoalmente e nos traz o Evangelho. Não vim destruir a lei, vim completar. É uma escola. Mas, com mais riqueza de detalhes de informação com o Evangelho, se esperou-se 19 séculos. Ora encarnado, ora desencarnado, nós estávamos estudando o Evangelho, a nossa maneira de evolução. 19 séculos depois veio o Espiritismo. Agora, nós aprendemos o Evangelho com as instruções do mundo espiritual. Os bons companheiros espirituais, em cada capítulo existente em nossa vida, os espíritos mais esclarecidos nos explicam de acordo com a visão de quem tem uma capacidade mental mais qualificada, de quem vive em mundos mais qualificados, de quem vive em mundos mais confortáveis. Olha o teu projeto no futuro. Você é um fazedor de inimigos. Pior ainda, você consegue manter os seus inimigos dentro de você? Ninguém aqui é missionário. Você não precisa fazer com que o outro deixe de te odiar. Você precisa parar de odiar o outro. É diferente, é mais fácil. Só depende de você. Como é que você anda quando encontra alguém difícil na sua vida? Porque aqui é fácil de encontrar, todos nós somos imperfeitos. Onde é que está o seu? Tem muitos que você não consegue suportar. Convivência de sociedade está muito difícil. Que tipo de pessoa que você é? Se é fácil de se viver? Você consegue fazer inimigos fáceis porque o seu método de agir mediante as pessoas é difícil de ser suportado? Os espíritos imperfeitos são assim, extremamente habilidosos na prática de ser ruim, difícil, mau, intransigente, incoerente, intolerante. Em que classificação você está? Uma das coisas legais que a gente tem que entender, todo momento nós estamos precisando de ajuda. Então, porque a gente está aqui no centro, fomos reunidos, o amor nos trouxe aqui, pela espiritualidade maior. E a maioria de nós está aqui pela necessidade. A necessidade está baseada na falta da qualificação mental. Nós podemos entrar na sala de passes, na câmara de passes, ajuda dos companheiros espirituais encarnados e desencarnados. Quando a gente sai da câmara de passes, estudantes como a gente é, nós temos que nos sentir. Como é que eu estava antes de vir para cá? Excitado? Intranquilo? Desassossegado? Como é que estava a minha situação? Não, eu estava tranquilo, eu estava sossegado. Mas quando a gente entra aqui, a gente sempre sai melhor, porque a gente é tratado pela espiritualidade. Quando a gente sai da câmara de paz, nós estamos muitas vezes relaxados, mais tranquilos, mais harmônicos, calmos. O que a gente tem que pensar como estudantes da vida que nós somos, o que é que eu tenho dentro de mim, que esse conforto espiritual que eu estou sentindo aqui dentro, e depois que eu recebi o passe, não dura dentro de mim, pelo menos até a próxima semana, no próximo passe. O que é que eu penso, ou como eu penso, que o bem não fica dentro de mim muito tempo. E aí a gente começa a acordar para a verdadeira realidade da encarnação.
por que nós estamos no cárcere da matéria? Por que nós estamos limitados, presos na matéria? Para sofrer? Não. Para treinar a capacidade de cada vez emitirmos pensamentos mais qualificados. Qual é o seu projeto de vida? Quando você desencarnar, quer fazer um teste. Quem aqui quer desencarnar e ir para perto de Jesus? Levanta a mão. Sabe que teve alguns que ninguém levantou? Isso é fato, né? Agora, quem aqui pode desencarnar e ir para o umbral e não tem problema? Levanta a mão. Não tem coragem, né? Só que quando a gente fala que nós estamos com uma vontade, uma ambição de ter a condição vibratória de estar em mundos mais qualificados, tem todo um treino para se fazer isso. É exatamente o treino das atividades do ser. Almeja estar num mundo mais qualificado, trabalhe por isso. O treino acontece todo instante, a todo momento. Na próxima ofensa, na próxima humilhação, no próximo preconceito, no próximo ultraje, na próxima notícia ruim que você escutou, natural do comportamento de espíritos imperfeitos, tira de letra. Não entra nessa. Vamos fazer parte do bem. Começa a estrutura para habitar mundos mais confortáveis desde já. Por que a campanha para que nós possamos almejar mundos mais confortáveis? Veja Jesus desde sempre, desde o princípio. Você pegar a doutrina espírita, é sempre redirecionamento de pensamento. Você pensa, você tem inimigos? Perdoa eles. Bom, mas eles são meus inimigos. Perdoa eles, que é melhor para você. Tema de hoje. Você tem os seus amigos, os próximos? Continue ampliando a sua capacidade de amor. Você tem espíritos, né? Você tem parentes difíceis? É o seu treino para paciência, resignação, tolerância, capacidade de suportar. Entendeu? Porque para morar perto de Jesus, Jesus tem toda essa capacidade. Tem toda essa condição vibratória. Eu estou dando Jesus como exemplo, mas a cada instante da nossa vida, ele é muito claro com os projetos futuristas para nós. Um dia, é o Evangelho isso, é Jesus conosco. Um dia poderemos fazer tudo o que Jesus fez. Olha que Jesus fez bastante coisa boa, mentalmente falando. Então Jesus está falando de uma capacidade que nós temos. Por isso, se você disser assim hoje para você, eu não consigo, eu olho para o meu irmão, eu não consigo suportar, a gente já tem muita birra, muita briga, desde novo, não dá. Eu não consigo suportar a minha esposa, eu não consigo suportar o meu marido, eu não consigo suportar meu irmão, eu não consigo suportar minha sogra, meu sogro, eu não consigo suportar, não consigo suportar, não consigo suportar. Se nós vamos a cada momento fazendo com que isso seja difícil, nós vamos atrasando a hospedagem junto com Jesus. E uma das coisas que mais Jesus quer é isso. Por ora, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, nos diz Jesus, eu pediria aos meus ministros, aos meus judeus que não me deixassem, aos meus ministros, ao meu exército, que não me deixassem cair nas mãos dos judeus. E Pilatos, então tu és rei? Onde está o teu reino? Por ora,
Porque os pensamentos não são, o meu reino está em outro mundo. E a todo instante o projeto de Jesus para conosco. Bem-aventurados os puros de coração, porque quando o seu coração estiver puro, você conseguirá ver até a Deus. Isso é capacidade mental extrema. Quando nós tivermos a capacidade de enxergar a Deus, nós vamos estar vendo o exército de Jesus aqui presente. Nós vamos estar vendo, ouvindo e falando com a espiritualidade com muita facilidade. E para quem acha que isso não vai ser nunca capaz de fazer, eu dou 2 exemplos que são bastante interessantes para nós. Um deles é o Chico. O Chico via, ouvia, falava, conversava. O outro é o Divaldo, que ainda está encarnado. Vê, ouve, fala, conversa. Eles não têm nada de mais do que nós, apenas mais evolução espiritual, mais conhecimento, mais amadurecimento espiritual. Então, Jesus está falando de um projeto futurista ainda, mas que todos nós somos capazes. Então, não crie inimigos. Melhor ainda, não mantenha inimigos. Se livre disso. Aumente sua capacidade de melhoria sobre isso e faça valer a sua proposta reencarnatória. O projeto é esse, a condição é essa. Gratidão pela oportunidade do trabalho, gratidão do fundo do coração pelo convite. Acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu venho aqui, gosto muito de vir aqui, me sinto muito confortável. Eu gostaria que todos pensassem em quantos séculos demorou para se ter um chão sagrado como esse aqui, onde nós nos reunimos exatamente para a aquisição de informação. Quanto tempo se demorou para esperar amolecer os nossos corações de espíritos endurecidos ainda como nós, que está diante dessa proposta de futuro, que é a aquisição de informação, o amadurecimento, rever as nossas atitudes, reformular os nossos pensamentos todo instante, todo momento. E quanto que foi trabalhado com muito amor, com muito carinho, no silêncio, para nós estarmos hoje aqui. Valorize esse instante, esse momento. Gratidão, eu valorizo muito a proposta do trabalho, poder trocar conhecimento, podermos estar juntos nessa empreitada. Vamos caminhar verdadeiramente para mundos mais confortáveis. Nós já estamos fazendo isso, estando aqui. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do bom Deus.